Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Mais uma quarta-feira estamos aqui, a Natália, eu. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Já vou Verdade. anunciar. Boa noite. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, né? Eu queria iniciar hoje agradecendo a todos que têm acompanhado o nosso podcast, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, todos que têm apoiado esse projeto, né? Que têm curtido a nossa página, o nosso conteúdo, que têm assistido. A gente tem recebido alguns feedbacks, não só pelas páginas, né? Pelas redes, mas às vezes presencialmente, quando as pessoas nos encontram e dizem, eu assisti o podcast e tal. Então, muito obrigada a todos vocês que têm incentivado e continue nos incentivando. Se você ainda não está seguindo a nossa página, corre lá, segue, curte, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, A Verdade Cabe em Todo Lugar. E também no canal do Mídia Online, que tem transmitido os podcasts no ao vivo, né? O Mídia Online lá no YouTube. E também a página no Instagram, @A Verdade Cabe em Todo Lugar e @Mídia Online BR. Siga lá essas páginas, curte, compartilha aí com todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp. E a gente vai começar o nosso podcast dessa noite falando É isso sobre aí. pequenos começos. Boa noite a todos que estão nos assistindo e também boa noite para você que está na nossa live no Instagram, nos acompanhando. Você que tem chegado até nós através de um Reels, através de uma mensagem, através desse momento aqui. Seja muito bem-vindo a esse lugar. Você está aqui com a gente, você está pertinho aqui da gente e isso é muito bacana. Seja muito bem-vindo a essa noite. E nós estamos falando sobre pequenos começos, como foi dito aqui. E esse podcast, inclusive, nós estávamos aqui em roda conversando, né? É também um pequeno começo. Sim. E falar de pequenos começos é falar de grandes desafios. Porque pequenos começos, né, exigem grandes desafios. Sim. E exatamente de início, com certeza. Inícios de ciclos, de projetos, como é esse podcast, né? Um projeto que está aí no seu comecinho, no seu início, aí. E que tem esses grandes desafios, mas que também tem a parte prazerosa, né? A parte divertida. E é isso. E agora nós vamos também apresentar agora, né? Começar apresentando a nossa convidada, que é a Bruna. Hoje, a Bruna está aqui como nossa convidada, mas como eu até falei hoje, né, enquanto a gente estava ali se organizando, hoje é dia de todo o time na mesa. Sim. Então, para quem não sabe também, né, a Bruna faz parte desse projeto, que é o podcast A Verdade Cabe em Todo Lugar, porque esse projeto, como todo pequeno começo, exige uma atenção em diversas áreas, né? Então, assim, não é somente nós duas que estamos aqui, né, conversando, falando que faz esse projeto acontecer. Inclusive, além dela, que já vai aqui falar e já vai se apresentar um pouquinho mais para vocês, nós também estamos aqui, né, com o Pedro, né, dentro do estúdio, né? Alô, Pedro, aí que já está aí nas imagens. Fazendo a live. Fazendo a live e produzindo esse momento para vocês, que também faz parte aqui desse time, que também em breve vai estar aqui na mesa com a gente, compartilhando, né, mais coisas. Então, nós vamos agora para esse momento de apresentação e agora é com você, Bruna. Se apresente, fale aí com o nosso público. Seja muito bem-vinda, não só à mesa, mas também sempre à casa e ao nosso time também. Compartilha aí com a gente. Muito obrigada, gente. Queria inicialmente agradecer, né, vocês pelo convite de estar aqui hoje, né, e pelo convite de fazer parte realmente desse projeto. É um projeto que eu vejo um grande potencial em vocês e vocês estão aí contando com a minha dedicação e o meu apoio sempre que eu posso. E é isso, eu sou assim, né? Boa noite a vocês que estão nos assistindo, né? Eu sou a Bruna, sou cristã, sou advogada e estou como procuradora-geral do município. E quando as meninas me convidaram e falaram sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei, assim, um pouco apreensiva. Ainda estou, né? Por conta do... Eu sou advogada, mas quando a gente sai do nosso cantinho ali, do fórum, das nossas salas de audiência, do meu ambiente de trabalho, a gente fica nervosa, assim. Mas foi um momento também que serviu justamente para eu iniciar uma fase que é muito importante, que é realmente retomar. Foi o momento que eu precisei parar um pouco e realmente refletir de onde eu estou. E eu acho que pequenos começos também vem isso, né? Vem uma parte disso, que é realmente você parar um pouco, pausar aquela correria do dia, aquela correria das suas metas, dos seus objetivos e refletir um pouco sobre onde você está, né? E
esse convite foi que me deu essa oportunidade de realmente repensar a minha caminhada e saber onde eu estou. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo super legal, interessante. E fiquem aí acompanhando até o final. E é isso. É isso aí. E como já foi dito aqui, né, a Bruna, ela praticamente toda quarta-feira tá aqui com a gente, né, mas é a primeira vez que tá aparecendo nas câmeras, né, como também tem o Pedro, que a gente já falou que está aqui também, de vez em quando, ainda não apareceu, mas vai ter um momento, né, Pedro? E temos também o João, que tá aqui com a gente toda quarta-feira. O João que faz a transmissão, né, do podcast, está sempre aqui também nos dando todo o apoio. É verdade, E João hoje tá aí. a gente ainda tem também aqui um visitante, né, participando do podcast. Inclusive, a participação do João tá aqui ao vivo, aqui junto com a gente. É assim, gente, é assim, né? Vai dar tudo certo. E como eu estava dizendo, hoje tem mais uma pessoa aqui, né, que é o meu esposo Fafá, que já participou também com a gente aqui no podcast. E hoje está aqui também Sim. nos dando apoio nos bastidores. Boa noite, Fafá. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast. E é isso. Os nossos primeiros começos. Enquanto isso, nós temos aí o nosso processo aí de adaptação para o funcionamento. Os pequenos começos é assim, tem problemas técnicos. No início, nós já falamos sobre isso. Pequenos começos são desafiadores, não é verdade? Então, falando a respeito nesse momento de pequenos começos, e já colocando aqui, Bruna, aproveita e conta um pouco pra gente sobre a tua trajetória de um pequeno começo, até mesmo na área profissional, algo que você possa compartilhar aqui pra gente e falar como que foi esse seu pequeno começo, desafios, como que foi pra você também as vitórias, as superações, as mudanças. Assim, para mim é mais fácil, né? Eu posso falar assim, mas menos complicado falar sobre a área profissional, porque foi uma área que eu sempre tive certeza, né? Só bem antes, no início, questão de ensino fundamental, quando eu era realmente criança, nessa parte que eu era jogadora de vôlei, né? Eu imaginava assim, não, vou ser jogadora de vôlei. Minha profissão vai ser jogadora de vôlei, né? Fazer educação física, vou ser jogadora de vôlei, tudo certo. Mas depois com maturidade veio, então, e eu, quando começou a parte de ensino médio, mesmo que realmente a gente começa uma preparação, o direito veio muito forte, né? Por conta do meu estilo, da minha forma de agir mesmo. Não tenho advogados na família, né? Não tenho... Meu pai é contador, minha mãe é administradora. Então, o direito veio mesmo da minha essência. Me dediquei àquilo e foi de forma natural. E comecei a faculdade de Direito e me identifiquei e fui crescendo ali. Durante o caminho, tive oportunidades de desenvolver outras atividades, né? Que sempre tive também o espírito de empreendedorismo. E fui uma viagem para São Paulo, não sei nem, confesso que eu fiquei tentando buscar na memória como foi esse início. E fui para uma viagem em São Paulo, a gente resolveu comprar umas coisas e comecei a vender. Levei para a faculdade, comecei a vender na faculdade mesmo. Precisava daquele valor do que eu vendia? Vou dizer assim, não precisava. Até assim, fui abençoada, graças a Deus, meus pais vieram de família humilde, mas sempre valorizaram o meu estudo. Então, eu tive a oportunidade de estudar em colégios muito bons, que me deram a oportunidade. Também uma faculdade muito boa, né? Então, o estudo sempre era valorizado. E tudo que eu precisava. Mas o meu instinto, a minha maneira de ser sempre foi mais aflorada e eu sempre deixei que acontecesse. E comecei a vender na faculdade, depois gostei, né? Porque comecei a ganhar um dinheiro e realmente aquilo ali foi me motivando. Acumulado com o direito, sempre os dois, né? Sim. E aí depois coloquei uma loja online, né? De roupas femininas. E todo mundo me conhecia, já quando eu comecei a estagiar, a trabalhar em escritórios, todo mundo já conhecia a minha loja,
A loja Tive já a passou na oportun- frente É. do direito, então. E Né? as pessoas não sabiam que era eu, tá? Assim, às Ok, vezes... era só a loja online com marca. Eu chegava pra apresentar e o pessoal da empresa que eu trabalhava do escritório, eu já conheço essa marca, é tua, não acredito. E aí ia, né? E a minha facilidade também com comunicação, então acabou que ia. E eu adquiri essa experiência com a comunicação, com o Instagram, com filmagem, com vídeos, justamente por conta da minha experiência na loja, né? Então eu era a que produzia os vídeos, eu era a que produzia as fotos, eu era quem produzia. As minhas amigas eram as minhas modelos, né? Ok. Acho que inclusive tem algumas assistindo aqui esse momento. Então, os pequenos começos, uma das coisas que nós precisamos lembrar é que nós contamos com... Sempre. Amigos. Amigos. E elas foram essenciais nessa fase, né? Tem uma amiga minha que até hoje ela seguiu na carreira, Olha né? só. De blogueira realmente de moda e de modelo. E também advogada. Então, a gente compartilhou aí essa fase. Mas logo também o direito... Também eu precisei parar realmente para me dedicar ao direito, que é uma faculdade que tem um peso, Sim. né, forte, uma bagagem muito grande. E eu tive que realmente parar para me dedicar, porque eu não estava conseguindo conciliar os dois. E a minha primeira opção, como eu tinha falado do início, sempre foi o direito, sempre foi advogar. E eu tinha isso muito claro, desde o início. Então, eu pausei e me dediquei, tive que estudar para a OAB, né? E passei bem antes de me formar, passei 1 ano antes de me formar, tanto que, ainda bem. E eu precisava dessa dedicação justamente para poder conseguir meus objetivos, né? E foi assim, e graças a Deus aí na minha caminhada, na fase de advocacia, eu tive alguns altos e baixos, mas sempre tive a oportunidade de ter grandes gestores nessa fase, que eu chamo até de facilitadores na minha caminhada. São pessoas que eu admiro e que eu levo até hoje os ensinamentos, né? As pessoas, meus gestores que passaram na minha vida e que me instruíram. E eles fizeram parte do meu pequenos começos, né? Do meu pequeno começo. E eu tenho contato com a maioria até hoje. E conta pra gente, nesse caso, o teu primeiro contato com o direito. Como que foi? O meu primeiro contato com o direito... Na fase trabalhando. Trabalhando, né? Estágio. O meu primeiro contato foi estágio, né? Com um escritório bem próximo da faculdade. Eu estagiava. Então, eu estagiava à tarde. E ia para a faculdade logo em seguida. Eu ficava até 10 horas da noite na faculdade, né? O último horário. E eu tenho ainda contato com o meu chefe desde essa época. E ele foi, assim, ele que me ensinou até o Google Drive. Okay. Para eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu cheguei lá no escritório, não sabia nem o que era Drive. Quando ele falou, você não sabe? Nuvem? Eu não. Né? Então, ele me ensinou... o que eu utilizo hoje que eu utilizava até na minha advocacia profissional, a minha advocacia particular, foi o que ele me ensinou. Nesse meu primeiro contato, esse meu primeiro estágio. Porque a advocacia dele também era bem restrita, não era um escritório também muito grande, tinha um número de clientes personalizados, né, que eles chamavam, e eles tinham uma organização ali, e é a organização que eu tenho até hoje. Né? Então, assim, ele foi essencial. Ou seja, nessa fase. Ele te ajudou a construir. Então, nesse Com pequeno certeza. começo também existem pessoas que talvez não tenham nem a intenção, a gente falou já de amigos, né? Que fazem parte desses pequenos começos. Mas nós também temos mentores. Isso. Temos pessoas na caminhada que vão nos ajudando a colocar aquele famoso tijolinho por tijolinho, né? Na construção. Exatamente. Então, ele foi uma das pessoas que me deu esse estímulo e é como eu pratico até hoje, né? Então, acho que são nossos professores, né? E a gente não tem para onde fugir. Como a gente aprende, é o que a gente replica por aí, né? E depois também fui crescendo, tive a oportunidade de estagiar em um escritório muito grande em Fortaleza.
Aprendi muito também, aí já comecei a trabalhar mesmo com grandes clientes, Banco do Brasil, Bradesco, Unimed, né, que são empresas grandes. E já foi para uma outra visão, né, um outro aprendizado, que aí já foi sistema, já foi um escritório que era mais segmentado, então eu fazia só uma coisa, só aquela parte do processo, só, entendeu? Então, tive a oportunidade de ver. Em pouco tempo também eu rodei o escritório quase todo. Não sei porquê, assim, com esse meu jeitinho que vocês conhecem. Eu ia conhecendo ali todo mundo, ia conversando, ia só, vem trabalhar comigo, vem, vou te colocar aqui esse mês. Estagiária, eu queria aprender, né? Então, em pouco tempo eu rodei quase todos os setores do escritório. Teve um tempo que eu trabalhei diretamente na sala do sócio, né? Ele, vamos trabalhar numa coisa aqui específica, eu quero que você me ajude. Na hora, colocou minha mesa lá e eu fiquei diretamente trabalhando com ele. E foi isso que contribuiu na minha carreira, né, em construção da minha bagagem profissional. Então, aí é sobre a questão profissional, né? Pequenos começos na vida profissional, a gente pode, já acordou aí com a sua trajetória de vida, né? Perceber que uma característica muito forte no começo, né, no início, é o aprendizado, né? Cada coisa que você foi te fazendo adquirir novos conhecimentos, né? Novas habilidades e crescendo, de fato, como profissional no sentido de aprendizado, de conhecimento, né? Na prática mesmo, né? Desde a sua loja. Também, né? Sim, tanto no empreendedorismo também, mas quanto na área profissional que você almeja, no seu objetivo. Acho que teve obstáculos, não foi um mar de rosas, mas eu sempre tive no objetivo traçado e procurava manter. Ok, duas coisas também que me chamam bastante a atenção é exatamente quando a gente considera, né, nesse momento de pequeno começo, decisões. Nos pequenos começos, nós precisamos ter algumas decisões. E, como você falou, você tinha decidido muito claramente a respeito do direito. Então, quando outras coisas vieram, ainda que elas fossem boas, ainda que elas tivessem um tempo ali para você, mas você tinha muito claro que elas precisavam. Se fosse para escolher o que tinha que sair, você sabia exatamente o que tinha que sair. Então, para os pequenos começos, uma das coisas que também é muito importante é a gente saber o que quer. E ter decidido, né? E, inclusive, agora já junto com uma outra parte, que a gente também vai caminhar, né, para esse lado do assunto, que também tem a ver com o nosso propósito. E o nosso propósito tem muito a ver com aquilo que a gente carrega, com aquilo que a gente é. Enfim, né, tem muito a ver com as coisas que o Senhor depositou em nós, que fazem parte da nossa personalidade, que fazem parte dos nossos desejos, anseios, e que vão florescer de dentro para fora. Então, encaixar também com um propósito, entender o seu propósito, ter clareza sobre isso, também é muito fundamental, até para um pequeno começo, não é verdade? E, assim, nessa parte espiritual, realmente, já passando para essa fase, eu confesso que eu vinha de uma família cristã, católica, né? Mas que realmente teve também uma virada de chave, né? Teve uma fase da minha vida que teve eu disse, sair daquele automático de ir aos domingos à missa, de escutar ali a pregação, a missa, né? E realmente aquilo ali não estava mais me bastando, né? E eu tive também apoios, né, nessa virada de chave, nesse pequeno começo. E nessa fase da minha vida, foi uma fase que foi logo em seguida de eu me formar. Foi um período de, acho que 2018. Me formei em 2018 e eu tinha uma expectativa muito grande de ser efetivada no escritório que eu trabalhava. Sim. Infelizmente, não foi possível, né? Não sei por que motivo, mas eu entendi na época. E eu estava num ritmo que eu contava com aquilo, né? Eu tinha essa expectativa e estava num ritmo bom no escritório, eu trabalhava praticamente os 2 horários, era estagiária, mas já estava, como eu disse para você, já estava desenvolvendo bem minhas atividades e não foi possível. Então, eu me formei, não estava mais estudando, né? Que era o que me movia também. Não estava mais com o meu estágio, não ia mais, porque eles não poderiam continuar comigo, eu estando formada. E eu fiquei em casa.
né? Também tinha parado a loja, não tinha suspendido por conta do final, da reta final da minha faculdade. E eu fiquei assim, nossa, é agora, né? O que eu vou fazer aqui? E acostumada num ritmo e não pude continuar nesse ritmo. Tive que realmente pausar. E vem mais uma pausa que a gente precisa pra gente saber onde está. E eu confesso que eu estudei outras religiões, inclusive espiritismo, busquei, mas também não me encaixei, não vi que não era aquilo no momento que estava me satisfazendo. Busquei, mas não me satisfez, não me identifiquei. E uma prima minha, eu disse assim, eu tenho muito interesse, eu não converso em família. Eu disse, eu tenho muito interesse de ler a Bíblia, inclusive até já comecei. Como eu lia muito, né? Então, eu sozinha fui, sem orientação, fui ler. E a gente sabe que não é uma, né? Então, deu aquela desanimada, porque eu lia e não entendia muita coisa, né? Então, uma prima minha falou assim, olha, eu tenho um livro que é muito bom e eu vou te emprestar. E essa minha prima, ela é evangélica, né? Então, ela tem muitos livros, ela também estuda muito. E eu sempre admirei essa parte, né? Dos evangélicos, que eu acho que eles estudam a palavra e aquilo me encantava. Porque, na verdade, eu queria entender, queria estudar e não apenas ouvir alguém falando algo e seguir. Queria ter a experiência de estudar, de estar mesmo ali envolvida. E aí, essa minha prima, que legal, conversei com ela e ela me emprestou esse livro, chama-se A História, né? Que é a Bíblia contada na história, como uma forma de história. E aí, pronto, me apaixonei pelo livro. Para quem vem do direito, né? O livro perfeito, ali seguindo um cronograma, uma lógica, né? Um passo a passo. Gente, foi a melhor experiência da minha vida foi esse livro. Porque foi uma oportunidade realmente que eu estava ali dedicada e eu consumia, assim, muito rápido, né? E aí foi bem mais fácil depois encontrar na Bíblia mesmo, depois me encontrar. E foi uma fase muito boa da minha vida. Até acho que compartilhei com vocês na célula. Nesse período, foi um período que realmente eu me senti muito conectada, né, com Deus mesmo, com Jesus. E foi a partir daí que eu comecei a crescer mesmo o meu espiritual e a cuidar, né, realmente da minha parte espiritual. E eu tenho até, assim, nessa fase, foi uma fase, por incrível que pareça, foi uma fase que as pessoas me procuravam bastante. Amigos me pedindo conselho, e eu era muito, assim, espontâneo, a palavra vinha e eu conversava e falava, olha, vamos comigo, eu estou estudando dessa forma, lê isso aqui comigo. E a gente lia juntos, tive amigos que leu junto comigo aquilo, então foi muito bom. E teve um episódio específico que eu senti o Espírito Santo na minha vida, que não tem outra explicação. Não tem, gente, não tem. Porque eu estava em um aniversário, eu estava comemorando com os amigos em uma barraca de praia. E tava todo mundo se divertindo e tudo. E uma das aniversariantes foi no banheiro, levou o celular dela, né? E aí, na volta, ela esqueceu o celular no banheiro. Quando ela voltou, ela não encontrou mais o celular, no dia do aniversário dela. Certo? E aí, ela voltou para onde a gente estava sentado, chorando muito, porque tinha perdido no dia do aniversário dela, né? Então, aquilo ali era um bem material, mas, enfim, que no dia do seu aniversário acontecer aquilo e tal. Sim. E ela ficou muito triste. E a gente tá ali consolando ela, e teve um desencontro, né? Foram procurar, as pessoas saíram para tentar rastrear, e teve um desencontro na época. E eu aqui sentada no meu canto, e alguma coisa me chamando. Vai lá no banheiro, procura para ela. Né? Vai lá no banheiro, procura para ela, e você vai encontrar. E aí, assim, eu fiz. Me levantei, tava conversando já, normal, me levantei e disse, não, vou lá resolver. Não, gente, peraí, vou lá resolver, vamos lá. Vou falar com a moça do banheiro, vou fazer alguma coisa, porque isso era o meu instinto, né? Então, eu fui lá e, gente, não sei quem foi, não posso acusar, mas o celular dela estava escondido dentro da lixeira. E eu procurei na lixeira.
Eu falei assim, não, se pediu pra eu vir aqui, então eu vou procurar em todo canto. E aí eu joguei o lixo mesmo, o celular dela tava dentro da lixeira, escondido, dentro da lixeira. E eu voltei lá pra mesa, tá aqui, teu celular. Encontrei. E foi algo que me mexeu aqui, que me tirou do canto, porque eu já estava sentada, já estava todo mundo consolando ela, e tinha voltado alguns pra mesa e tal, e ela, Bruna, não acredito, porque a gente saiu daqui várias vezes, a gente procurou e a gente não encontrou. A gente falou com o dono da barraca, falou com a moça que estava aqui, e a gente não encontrou, e desconfiou de outro, e teve uma confusão, e nada. E no meio da confusão, lá e eu indo lá no banheiro, bem calma, achei o celular e voltei pra mesa e entreguei o celular pra ela. Sabe? Então, assim, foi uma coisa tão, assim, não tem explicação. Não tem. Eu senti no meu ouvido aqui, vai lá procurar. E fui e entreguei. As pessoas que estão envolvidas sabem exatamente do que eu tô falando, porque foi exatamente assim. E aquilo ali, nossa, eu senti que naquele momento ali foi... Mas você considera que aquele momento foi o primeiro momento que você entendeu o que era a voz de Deus dentro de você? Aquele momento, sim, porque foi muito forte. Foi muito forte, assim, vai lá, entendeu? Procura lá que você vai encontrar. Então, eu fui e encontrei. Sabe? Então, foi bem... E são experiências que, para quem está ouvindo, pode até parecer algo muito simples, né? Algo muito, muito assim, um celular que estava perdido, a pessoa foi lá, procurou e achou, né? Pode não parecer nada. Mas é algo muito grandioso para quem está no começo de uma caminhada com o Senhor, né? Acho que as pessoas até podem confirmar. A gente sempre fica ali naquela esperança de ouvir um sinal. Né? Sim. Ouvir um sinal, às vezes um som, às vezes um vento, né? Uma coisa, e às vezes não chama atenção, realmente não. A gente vive todo dia e a gente realmente não para sentir, para ouvir o sinal. E naquele momento ali eu parei para ouvir e eu consegui. Entendeu? Então, foi a minha resposta que eu precisava. É uma experiência que diz... eu tô com você, né? É por aí, você tá no caminho, né? Uma experiência de ter a certeza de que o Senhor tá contigo, tá fazendo que aquilo que você tá buscando, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça simples, sim, é o caminho, né? É por onde eu tava ali. E ao ir. mesmo tempo, depois, engraçado, como a gente está conectado com a palavra, eu depois comecei a realmente perceber que quando as pessoas me procuravam por conta mesmo da minha facilidade com comunicação, maturidade, enfim, que eu sempre desenvolvi, o que as pessoas dizem que eu tenho, né? Me procuravam para conversar mesmo. E quando vinha a palavra que a pessoa precisava ouvir, então eu também sentia naquele momento que eu estava sendo usada pelo Espírito Santo, né? Porque você conseguir acalmar alguém só por uma palavra, por um incentivo, né? Então, isso para mim era também um grande reconhecimento que Cristo estava agindo na minha vida, né? E também me possibilitando agir na vida de outras pessoas. Assim como a minha profissão, eu acho que o meu maior intuito desde o início foi realmente ajudar outras pessoas. Tanto que tem uma como é que eu posso dizer? Uma pressão de familiares, enfim, para a questão de tá fazendo direito, fazer um concurso público, né? Que tem uma estabilidade, dá uma garantia. E eu sempre disse não. Eu sempre quis advogar, porque eu me encontro na advocacia para ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda, né? E que, às vezes, não têm a possibilidade, né? De agir por si só. Então, elas precisam de alguém ali para ajudar. E eu sempre vi isso na advocacia, né? Essa possibilidade realmente de eu ajudar outras pessoas, de fazer a minha profissão ou a minha capacitação ali, agir e mudar a vida de alguém, né? Então, saber que eu tenho isso é muito bom e eu preciso sempre estar alinhada e capacitada para entender agir, qual né? é a missão, né? missão. Essa é a minha missão. É nisso que eu me encontro, é nisso que eu me sinto bem. E unir as duas coisas, né? Assim, a realização profissional com a sua missão como ser humano, né? Missão de vida e ali caminhada espiritual, né? Sim. Gente,
quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, vai dando aí o legalzinho, o likezinho nessa live no Instagram, no YouTube. Compartilha o podcast com as pessoas, com seus amigos, para que essa mensagem possa estar chegando a mais pessoas. E aqui o chat, né, já tem algumas pessoas aqui comentando. Estavam perguntando pela dona Silvia. Porque a dona Silvia sempre comenta, sempre participa. Quero fazer um parêntese, que ontem foi o aniversário dela. Sim, parabéns, eu já ia falar Silvia. sobre isso. E aí a dona Silvia chegou na live, tá dando aqui o boa noite, disse que estava nos acompanhando pelo Instagram dessa vez. Então, boa noite, dona Silvia, e parabéns pelo seu aniversário, né? Como a Nath colocou aqui, que foi ontem. Nossa seguidora oficial aqui, né? Nossa seguidora Não tem oficial. como não reforçar aqui esse Ela vai ganhar o selo de superfã, né? Não tem o selo de superfã no Facebook. Isso mesmo. E aí ela tá falando aí, já chegou, já tá falando alguma coisa? Já chegou no chat aqui no YouTube, disse que estava acompanhando pelo Instagram. Ok, seja sempre bem-vinda, né? Aproveitar aí mais uma vez, reforçando parabéns. E como vocês estão ouvindo, né? Nos sigam, nos acompanhem nas redes sociais. E aí, para complementar e falar sobre isso, né? A palavra fala aqui em Zacarias, né? Em Zacarias 4:10. E aí, a primeira parte do versículo diz exatamente: não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início dessa obra. Eu venho até aqui. E aí a gente vê na palavra exatamente isso, não desprezar os pequenos começos, né? E nós estávamos falando aqui. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente de como foi esse momento que você já estava, de repente, aqui em Paracuru, né? Porque, para quem não sabe, você nem sempre você esteve aqui para Paracuru, não é verdade? É verdade. Estava em outra cidade. Mas fala pra gente como foi esse momento para você com Cristo aqui em Paracuru. O que foi que aconteceu? O estalo que deu? Como que foi esses primeiros passos aí? A gente quer saber um pouco também sobre isso. Aqui em Paracuru foi realmente um grande desafio, né? Eu sempre trabalhei em Fortaleza e tive a oportunidade de vir assumir um cargo aqui, um cargo público, né? Então, inclusive, eu faço questão de mencionar, porque na live passada a Stephanie falou sobre os amigos da fé, né? E ela foi uma das minhas amigas da fé, porque foi uma das pessoas que eu primeiro me identifiquei aqui, por conta da academia, né, do CrossFit. Então, ela me trouxe um pouco, ela é religiosa, né, ela é cristã também. E quando ela me convidou, vamos fazer parte do grupo de oração, é legal, vamos. Tive a oportunidade de fazer parte do grupo de oração aqui, católico, né? Fui a algumas oportunidades, mas ainda não era aquilo, não me identificava, gostava, mas ainda não era aquilo que estava me satisfazendo no momento. E aí comecei a trabalhar, assumi o cargo na procuradoria, né, aqui do município, e conheci outras pessoas, e mais uma vez o meu gestor, né, no caso, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, e foi uma das pessoas também que me auxiliaram na caminhada, né. Também tenho uma colega de trabalho que faz parte do grupo aqui de Paracuru, do Bola de Neve, né? E também ficava chamando, sempre ali animando, vamos, doutora. E meu gestor também, vamos, doutora. E ficava aquilo e eu, tá certo, vamos. Então, tive a oportunidade de conhecer vocês na minha primeira célula, né? E desse jeitinho, cheguei, conversei com todo mundo, né? E foi muito bom. Vocês também são minha inspiração aqui, né, na minha caminhada. Na verdade, também confesso que vocês que foram também a minha inspiração aqui, realmente, para me ajudar na minha caminhada. São vocês que me dão um direcionamento, né, e que estão ali sempre conversando comigo. Esse projeto aqui também fortalece, né, a minha caminhada.
E eu só tenho a agradecer, realmente, por vocês me deixarem fazer parte, né, do projeto e de tudo. E realmente me tratarem sempre muito bem e tirando as minhas dúvidas, né? Ali a gente sempre conversando nos momentos de célula, nos momentos de culto. E foi assim, facilitadores como vocês que aparecem na minha vida, assim, e eu sou muito grata a Deus por realmente permitir que pessoas tão honestas, tão capacitadas, tão instruídas, né, em fazer o bem, em realmente alavancar outras pessoas, tenham feito parte da minha vida aqui em Paracuru. Amém. Amém. Obrigada pelas palavras. A dona Silvia está comentando aqui que pequenos começos levam a grandes passos na caminhada. Olha né? só. O que você pode compartilhar conosco, Bruna, de algum grande passo que você considera que você deu aí nesses pequenos começos, né? Aí nessa sua trajetória. Decorrente disso, né? O que você considera que foi um grande passo? Eu acho que o meu grande passo realmente foi, após esse início da minha caminhada cristã, que foi desenvolvida aqui em Paracuru, realmente ter mais clareza ainda em que eu preciso me dedicar, né? E como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E a oportunidade que me veio hoje, né? Entrei como procuradora do município profissionalmente, né? E agora estou como procuradora-geral do município e encarei esse desafio. E é também um pequeno começo, né? E a grande virada para mim realmente foi essa capacitação, esse propósito de eu estar na época tão próxima, né? Com pessoas tão capacitadas também para me ajudar nesse pequeno começo. Vocês até hoje acompanham, né, a minha caminhada. Eu confesso que não é uma linha sempre reta, né? Como vocês sabem, é uma caminhada de altos e baixos. No momento, eu estou tendo que me readequar, né, me restabelecer e voltar à disciplina que eu tinha em relação realmente ao que é essencial, ao que o direcionamento que eu estabeleci para a minha vida. E é isso. A minha caminhada aqui realmente sempre tem... A minha caminhada durante a minha vida tem sido de pequenos começos, né? Acredito que tudo isso que eu passei ainda é o início da minha carreira. Acredito que tudo isso que eu vivi aqui como cristã, aqui em Fortaleza, ou aqui também é o início, né? O início da minha... Porque toda hora a gente se encontra ali desenvolvendo, capacitando mais, né? Estando ali aprendendo mais, acredito assim, aprendendo mais. E eu sempre considero como um início, né? É um início, porque você sempre quer aprender mais, né? Você sempre quer estar mais próximo da palavra, mais próximo de quem faz bem, de quem instrui você bem, né? Então, realmente, a gente não deve menosprezar o início, porque faz parte daquilo ali, do nosso crescimento, parar e realmente contemplar de onde a gente veio, onde a gente está, e realmente reconhecer, né, o start daquilo ali. E às vezes a gente precisa mesmo parar o nosso dia a dia, a nossa correria, para reconhecer isso, né? É verdade. E algo que me veio aqui à memória enquanto a gente conversava, né? É que quando a gente vai lá para o primeiro livro da Bíblia, para o primeiro versículo, a primeira frase, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, quando eu vou para esse primeiro versículo, quando eu vou para esse começo, quando eu penso na Bíblia, o início da Bíblia, fala a primeira frase, no princípio, Deus. Então, isso me chama muita atenção. E falar sobre pequenos começos e colocar aqui é também lembrar que um pequeno começo precisa ser muito bem fundamentado para que ele, de fato, se transforme em uma construção fundamentada
E nós falamos também isso biblicamente fundamentada na rocha, que é Cristo. Então, a gente fala, né, que uma casa que é edificada sobre a rocha, quando vem a tempestade, ela não cede, diferente de uma casa que foi construída na areia. Então, a gente fala de pequenos começos, falar disso também é importante, falar de fundamentação. E a nossa maior fundamentação para os nossos pequenos começos é, no princípio, Deus. E estabelecendo, né? Mas eu até, assim, faço questão, às vezes, a gente precisa de uma instrução. Lembro muito bem do pastor falando assim, quando você tá com Deus? Sempre eu estou com Deus. Quando eu tô tomando banho, quando eu tô pensando numa coisa do trabalho, quando eu venho aqui falar com vocês, quando eu tô no banheiro, então... Sendo que, às vezes, a gente não tem a gente não para, às vezes, para pensar que a gente pode ter esse relacionamento também. Sim. Né? Então, às vezes, eu tô aqui acordando de manhã e já penso, né? Obrigada, meu Deus. E, às vezes, a gente não tem essa percepção, a gente tem vergonha porque não conhece, não tem acha que você tem que ter uma preparação imensa para poder startar um relacionamento com Deus. E que, na verdade, não precisa. Não precisa. Às vezes, a gente precisa de um direcionamento. Sim. Né? Claro, a gente precisa de um direcionamento. Mas, quando a gente conhece a vivência, quando a gente tem esse direcionamento, fica tudo tão simples, né? Fica mais simples, né? Essa carga não precisa ser lavada sozinha, né? Então, quando o pastor falou isso, então, poxa, agora assim, tô dirigindo, já... não necessariamente. Então, na correria da vida, oh, meu Deus. Meu Deus, que tem que ser assim. Oh, meu Deus, me capacita. A coisa que eu mais peço ultimamente, oh, meu Deus, me capacita. Nos nossos pequenos começos, nós precisamos muito pedir direcionamento e muito da capacitação do alto. Mas também é muito bacana isso, porque entender que nós precisamos dele, entender que nós dependemos dele, é tirar de nós uma autossuficiência. Exatamente. E quando nós tiramos de nós essa autossuficiência, nós nos colocamos no lugar de dependência. E colocar-se no lugar de dependência de Deus é, com certeza, abrir a porta, abrir a oportunidade dele gerar em nós e através de nós bons resultados. Como, inclusive, o exemplo que você falou que aconteceu lá do celular, né? Da história do celular. Porque quando ele está realmente em conexão, está aqui, porque nós somos casa. A palavra fala que nós somos templo e morada dele. Então, de fato, se ele habita em nós, vai existir uma voz dentro de nós. E você falou a respeito, né, desse primeiro momento, desse start, do que foi o Senhor falar com você. E muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas, né, ao redor perguntando, nossa, como que eu sei que é Deus falando comigo? Como que eu entendo? Você sabe. Você só sabe. Você só sabe. Então, o que você pode dizer sobre isso? É algo que supera tudo, é diferente. Totalmente, assim, não tem nem como explicar, porque eu apenas sei, né? Sei. Às vezes um vento, uma coisa, opa, para aqui. Então eu paro, eu vejo. Sempre vem tanta maturidade também espiritual que você está num contexto vivendo um direcionamento tão concreto como eu tive a oportunidade de viver, estou vivendo, o culto ali é inexplicável, a situação, o que a gente vivencia ali, né? Durante até a pregação sua também, Nath, que foi muito chocante, a gente sente realmente a presença do Espírito Santo ali naquele momento. E é inexplicável, porque realmente a gente sente, né? A gente sente e a presença viva ali naquele momento, nos tocando, nos emocionando, às vezes, várias vezes me emocionei durante a pregação do pastor, também sua, durante nosso louvor. E como não? Como não? Como não sei Cristo agindo naquele momento, né? Então, exatamente o que você diria hoje para alguém que, de repente, estivesse aqui nessa mesa e falasse assim, olha, eu não sei como é ouvir Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. O que você diria para essa pessoa? Inicialmente, eu diria para ela procurar, né, um direcionamento com alguém que seja capacitado para isso, né, um pastor ou como vocês, e realmente se conectar, conhecer a palavra. Acho que até, inclusive, na minha oportunidade de leitura, a palavra diz que quando você realmente conhece, as portas se abrem, a sua mente se abre,
né? Então, é apresentado o verdadeiro para você. Conhecereis a verdade vos libertará. Através da palavra, né? Então, acho que é isso. Você realmente querendo fazer um estudo, se aprofundar, se conectar mesmo com a palavra de Deus, você vai perceber, você vai realmente aclarar aquilo na sua vida. Então, relacionamento com Deus é exatamente você, para ficar de uma forma clara e simples, é como, não é o mesmo grau de importância, mas é como você vai fazer um processo de relacionamento com alguém. Se você é superficial naquilo, Você também vai receber superficial. se você entra no profundo, de fato, você vai ver coisas que você não teria a oportunidade de ver se você estivesse no superficial. E hoje em dia é muito claro a gente perceber, porque nas nossas relações ao nosso redor, existem algumas que nós optamos por ser superficial. Exatamente. E outras que nós optamos por ser aprofundado. E a gente vê qual é a diferença. A gente vê qual é a diferença, não só do feedback, mas também do que nós sentimos, como nós nos portamos. E nesse momento, o nosso convite é exatamente ir para um relacionamento profundo com aquele que é perfeito e fiel. Com aquele que não falha com a gente. E com Não aquele tem que como tem se arrepender. E com aquele que tem toda a instrução para nos passar a respeito dos nossos pequenos começos. Porque se de fato existe uma instrução na palavra que diz não despreze os pequenos começos, então é porque aqui tem uma chave. E essa chave é esse pequeno começo, ele pode gerar uma grande coisa. E como é a continuação dessa palavra, né? Os homens se alegram em ver o começo dessa obra. Então, existe alguém que está te assistindo no teu pequeno começo. Existe alguém que está te observando no teu pequeno começo. E aqui eu não falo só de análise a respeito do que essa pessoa vai achar ou não sobre você, mas o fato de que aquilo está sendo motivo de inspirar alguém. Porque se eu começo algo, se eu me dedico no meu pequeno começo, de alguma maneira nós sempre estaremos sendo observados. E isso pode influenciar pessoas, isso pode influenciar o pequeno começo de alguém. Então, hoje, falar sobre tudo isso pode iniciar o pequeno começo de alguém de dizer assim, nossa, eu preciso identificar a voz de Deus aqui comigo. Ou então, nossa, eu preciso saber o que eu quero, porque em detrimento de algo que eu entendo que é o meu propósito, entendo que é aquilo que é para eu fazer, eu preciso abrir mão de outras coisas. Isso. Então, existem várias coisas nesse processo de pequenos começos que são desafiadores, mas que nos levam exatamente para um local chamado estabelecimento. Nós somos estabelecidos quando nós vencemos os nossos pequenos começos. Identificar também as pessoas que são os facilitadores, que também Sim. é o agir de Deus na nossa vida. Sim. Né? Então, é importante a gente ter essa... Deus usa pessoas, né? Exatamente. Então, é importante a gente também saber diferenciar quem vai te impulsionar e quem vai te puxar para baixo, né? Então... E fazer essa identificação exatamente para que você possa conseguir se posicionar no seu propósito, né? Então, de fato, os pequenos começos precisam ser celebrados, observados, considerados, analisados, vividos. Com certeza. E com a contribuição de pessoas e também, não menos importante, do Senhor. E a palavra também fala em Jó. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Isso. Então, de um pequeno começo de um relacionamento, e olha que no começo Jó era considerado por Deus top, ok? Só que no final do livro ele vai falar isso. Então, peraí, no final do livro, no final de um processo, porque você vai ver ali vários capítulos de um processo da história. Então, quando chega no final, ele fala... Aquele que já era considerado por Deus um cara muito bom, diz no final do livro, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, os pequenos começos, eles precisam ser considerados porque deles virão processos. E o conhecimento de quem Deus é o mais incrível de tudo. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui no chat para você, Bruna. Mas antes de ler as perguntas, né? Você que está nos acompanhando, deixa seu like aí no Instagram, no YouTube, vai curtindo aí o podcast de hoje. E aí tem duas perguntas aqui do Fafá.
E uma da dona Silvia, né? Uma das perguntas do Fafá é bem específica do direito, né? Ok. Por que uma lei estadual não se sobressai em relação a uma lei federal? É sério? Já que, teoricamente, os estados seriam independentes do Distrito Federal. Princípio da especificidade. E a outra pergunta é, o que faz um procurador do município? Olha só, fica aí a Boa curiosidade. pergunta, inclusive. E a dona Silvia está perguntando, é difícil manter a ética cristã no meio da sua profissão? Olha, capacitação. Capacitação, realmente. Porque eu acho que é difícil para quem não tem um direcionamento. É difícil. Para quem não tem um direcionamento, acho que não existe nem uma... Como é que eu posso dizer? Uma meta ali. Não tem um patamar, não tem um... Mas para quem tem isso claro, o que quer, o que tem que ser feito, eu acho que não é difícil. Não. Talvez para pessoas que não tenham essa objetividade, que não tenham que não seja realmente cristã ou cristão, não conseguem, né? Não tem como aplicar realmente princípios cristãos. Mas para uma pessoa que é cristã, os princípios estão inerentes aonde quer que a pessoa esteja, né? Então, é enraizado aquilo. Se você vive aquilo, se você experimenta aquilo, então, acredito que não. A minha resposta é que não. Porque são alicerces firmes, fortes, e que estão dentro de... A ética cristã está dentro dos meus princípios cristãos. E princípios são coisas que a gente não abandona, né? Então, a minha resposta é que não. Eu acho que, inclusive, assim, o direito é uma área que dá para associar muito bem com a espiritualidade, né? Com o cristianismo, porque o direito ele vem trazendo uma série de leis, de princípios, de valores, de ética, e o reino de Deus ele é feito por tudo isso, né? O reino de Deus ele tem princípios, ele tem regras. Na verdade, tem as leis são formuladas através dos princípios. Então, aquilo ali não é um princípio não é desconsiderado nunca, né? Às vezes, alguns princípios sobressaem outros, mas tudo é ali com base nos princípios que você estabelece. Então, por isso que para mim é também tão objetivo e claro responder. Porque eu já tenho isso firme, né? E agora, respondendo o Fafá, o que faz uma procuradora-geral? Coordenar as outras procuradoras. Coordenar a equipe de procuradoria. Não, mas vamos lá. Como procuradora do município, a gente representa realmente o município em todas as fases processuais, né? Em todos os órgãos, né? Todos os órgãos que for necessário. Representa o município, mas pode representar também a pessoa do prefeito, né? Mas, no caso, nós representamos os interesses realmente do município, né? Que realmente tem, claro, se o cargo, o prefeito foi eleito, ele também defende, então os interesses são comuns, né? Fora isso, a gente também atua diretamente no Ministério Público, em audiências, também em consultoria jurídica dentro do órgão da prefeitura, secretários municipais, a mesma... Todo o órgão do município, todas as entidades também que derivam dali do município, né? Como CREAS ou demais institutos que ali... Então, a gente faz todo esse trabalho administrativo também e judiciário, né? É isso que o procurador do município faz. Inclusive, auxilia também nas leis, né, do executivo. Nós somos o controle de constitucionalidade, né? Nós também fazemos muito a oitiva, né, dos munícipes em questão de irregularidades. É um trabalho que a gente pode considerar um pouco mais dos procuradores do Ministério Público, né, promotores do Ministério Público, mas o procurador dentro do município também é fiscal da lei. Então, se eu vejo alguma irregularidade dentro do município, eu também tenho o dever de sinalizar, não agindo diretamente, mas acionando o Ministério Público e os demais órgãos competentes.
Ok. A gente faz. A Scarlett também comentou aqui no chat, dizendo: Bruninha, exemplo de ser humano que contagia o seu redor, realmente. Um abraço, Obrigada. meninas, que Deus abençoe. Obrigada, Scarlett, por estar Boa noite, acompanhando. Um Scarlett. abraço para você também. Obrigada. E a gente falou também aqui sobre os desafios, né, que perpassam aí os pequenos começos, os inícios, né? E hoje, enquanto a gente falava aqui um pouco a respeito do tema, eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa um pouco antes de vir para cá, inclusive uma familiar. E ela falando que ao longo dos últimos anos da vida dela, ela precisou recomeçar várias vezes. E aí ela mandou alguns áudios para mim dizendo: eu não aguento mais isso de estar recomeçando, né? E aí, de fato, ela precisou passar por vários recomeços devido a diversas circunstâncias que foram surgindo aí na vida dela. E aí, o que você pode falar para pessoas como ela, né? Que está precisando reiniciar, né? E está ainda aí envolvida em começos que estão se repetindo, né? Sobre os desafios de ter que estar reiniciando, né? Recomeçando nesses pequenos passos. Recomeçar realmente é difícil, né? É uma tarefa bem difícil, porque a gente acaba... O ser humano, a tendência é realmente se acostumar com aquilo, com aquela vivência, com aquelas ações que acontecem no nosso dia. Sempre que a gente tem que realmente recomeçar algo, é um desafio, né? Então, o que eu posso dizer é que encare esse recomeço como uma nova possibilidade, né, de você realmente se aprofundar naquele momento da sua vida, porque se você está tendo que recomeçar, algo não deu certo e talvez tenha sido necessário fazer essa pausa e reiniciar, né? Então, viva aquele momento, se aprofunde nesse momento da sua vida e tente explorar o máximo dessa parte que você está vivendo, para você talvez ter a melhor experiência da sua vida. Nesse recomeço, ter a melhor experiência da sua vida nessa fase, né? E realmente se conectar com Deus, com facilitadores, também ter a oportunidade de ser um facilitador na vida de alguém, que eu acho que é essencial. E quem sabe abrir portas e continuar, não parar mais, né? Realmente não ter que recomeçar, realmente se encontrar definitivamente. Eu acho que é esse o meu conselho. É isso mesmo. E, inclusive, para que possamos, né, estar instruindo outras pessoas na caminhada, é muito importante que a gente, de fato, vença e seja persistente nos nossos pequenos começos para que a gente possa chegar nessa fase de também ajudar pessoas que estão nos seus pequenos começos. E falando dessa parte de recomeço, a primeira parte é porque uma coisa é você começar, né? Outra coisa é você recomeçar. Que às vezes é mais difícil. Mas pior ainda é estagnar. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, apesar de ser desafiador, o recomeço, a primeira parte do recomeço, mas uma das coisas que também é muito importante é fazer diferente. Porque, às vezes, fazer coisas iguais vão me levar para o mesmo Resultados iguais, exatamente. Mas fazer coisas diferentes no recomeço é que vai definir que eu não precise mais fazer de novo. Exatamente. E também é muito importante deixar essa mensagem para esses pequenos começos, né, dentro do recomeço. Mas é isso, né? Nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo. Tivemos aqui uma conversa muito agradável, cheia de informações aí, e que com certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas que também estão nos seus pequenos começos. E desde já começando a agradecer pela sua presença, pela sua fala, pela sua contribuição e história de vida. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, né, por ter aceitado esse convite, não só de estar aqui hoje, né, mas de fazer parte desse podcast já há um tempo, né, que você está aqui com a gente. E que bom, é uma alegria tê-la com a gente. Tem sido uma troca de conhecimento muito positiva, né? Também para a gente, com todo o conhecimento que você tem agregado, né, no projeto. Todas as suas contribuições que são muito importantes. E eu gostaria que você pudesse deixar a sua mensagem final agora para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo o podcast, a respeito de
pequenos começos, né? Quem está iniciando um projeto, quem está iniciando algo na sua vida, qual a mensagem que você pode deixar? O que eu tenho para deixar é que realmente sigam firmes, né? Sejam perseverantes na caminhada, tracem objetivos alcançáveis para vocês, né? E tenham fé, tenham esperança, disciplina, que acho que ajuda na caminhada a disciplina. E procurem realmente ter vivências profundas sobre aquele momento da vida que vocês estão vivendo. Né? Eu acho que é isso que possibilita a gente alcançar sucesso na nossa vida, realmente ter vivências profundas e com disciplina garantir que haja esse sucesso. Na caminhada espiritual, também, eu acho que até vi uma pergunta sobre essa questão. É difícil realmente, mas procure sempre se conectar, ter uma vivência íntima com Deus, que é isso que vai motivar. Também você vai precisar de disciplina, né, para realmente conseguir manter essa vivência com a palavra, com o Espírito Santo, com o Senhor. E não desista, porque realmente o sucesso é garantido. Se houver dedicação e se houver disciplina, Deus, né, Jesus, o Senhor, vai realmente nos agraciar nas nossas demais áreas, né? Profissional, vivência amorosa, relacionamento familiar, enfim, eu acho que nós temos que depositar, né, nossos objetivos e nossas metas no Senhor, e Ele vai nos dando o direcionamento, vai nos dando o caminho e vai nos instruindo, nos capacitando nesse decorrer. E agradecer a vocês pela oportunidade realmente de estar aqui novamente, de poder conversar aqui um pouco mais sobre isso. Também é uma oportunidade de crescimento enorme, vivenciar isso aqui, esse projeto. E desejo sucesso para vocês. Esse projeto aqui tem uma base muito firme, né? Então, tem tudo para dar certo. Vocês têm um potencial incrível. E é isso que eu desejo para vocês. Espero que o público tenha gostado das minhas contribuições. E vamos para frente. Obrigada. Muito obrigada, Bruna. E sim, isso. foi uma conversa muito boa, né? Espero que todos tenham gostado também. Hoje teve bastante participação, né? E muito obrigada mais uma vez. E é isso. A verdade Cabe em todo lugar.